Fala galera, então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como é que se induz raiz aérea no ficus. E mais do que isso, vou mostrar como você dá as condições ideais para que ele mesmo produza raízes aéreas. E vou responder algumas outras dúvidas sobre figueiras da galera. Então fica aí e vem comigo na visão. Bem galera, então no último vídeo que eu falei sobre ficus, falei sobre raízes aéreas em ficus, eu mostrei para vocês situações onde as raízes aéreas são boas e situações onde as raízes aéreas são ruins, pode estragar a sua planta. Mas a questão é que todo mundo gostou do vídeo e o pessoal falou assim, como é que eu induzo? E por causa disso estamos aqui nesse vídeo. Antes da gente ir para as raízes aéreas em si, eu vou responder algumas perguntas de dúvidas da galera sobre ficus. Marcelo Pedro Araújo de Matos, ele perguntou num vídeo que eu tiro nele folha ali do chão, onde eu boto a planta no vaso e não amarro ela com arame ali para ela ficar fixa. Então ele perguntou assim, Wagner, você não costuma aramar para fixar a planta ao vaso após o transplante como esse? Olha, ô Marcelo, às vezes não. Vai depender da quantidade de raízes que a planta tem. Porque se a planta tiver uma parte radicular já bem desenvolvida, quando a gente bota ela no substrato, palita com rachis, ela fica muito fixa, não precisa amarrar ela. Mas ao contrário, quando a planta não tem muitas raízes, aí eu acho válido, né? Porque a planta fica muito solta, pode prejudicar o trabalho. Então nesse caso eu acho válido. Então acho que o que você vai pensar quando você estiver fazendo é isso. Se a planta tem bastante raiz e vai ficar fixa no vaso, talvez eu não precise amarrar ela com arame. Agora, se ela tem poucas raízes e vai ficar muito solta, é legal que eu amarre e vai me ajudar a evitar alguns problemas. Beleza? Acho que ficou muito claro. Então vamos para a próxima pergunta. Robson Fernandes falou assim, Wagner, parabéns pelo ficus. Eu tenho ficus benjamina em vaso, aproximadamente uns 2 metros de altura e quero fazer uns alporques. Você poderia me dar algumas dicas? Se tem alguma época específica para fazer? Também não sei se o benjamina aceita poda drástica. Você pode me indicar alguma fonte segura para aprender sobre benjamina? Olha, Robson, fonte segura, o Vietnã. Tem que ir lá. Aqui no Brasil você não vai encontrar, cara. De verdade, eu nunca vi nem livro que fale de benjamina da maneira correta. Essa que é a verdade. Então você não vai encontrar fontes. Sinto muito. Agora, quanto aos alporques, de verdade tem uma regra muito, mas muito simples. Presta atenção, Robson. Se sua planta estiver crescendo, você vê que ela está brotando, você pode fazer o alporque, vai dar certo. Por quê? Porque a seiva vai estar ali circulando. Então é o que a gente precisa para o alporque dar certo. A planta tem que estar com o metabolismo acelerado. Se sua planta estiver parada, por exemplo, você tem um inverno forte aí, não é legal nessa época fazer o alporque, porque a planta está estacionada, está ali dormindo, está quietinha, então ela não vai responder muito bem a técnica. Então a regra é só essa, se sua planta estiver crescendo, manda bala, faz teu alporque, vai dar certo. Se a planta estiver paradinha, você segura também até a planta reiniciar o crescimento dela, o ciclo de crescimento dela, e faz o alporque, que vai dar certo. Quanto à técnica do alporque, o benjamina ele é muito simples para fazer alporque, ele reage muito bem à técnica de alporque, não se preocupa, cara, qualquer coisa que você botar ali, ele vai enraizar. Aqui, às vezes, eu quero tirar um alporque de galinha, eu boto um pouquinho de esfagno ali, enrolo com plástico e vai pegar o alporque. Deixa eu mostrar ali para vocês rapidinho. Olha só o que eu falei, né? Só um pouquinho de esfagno aqui com plástico e olha a quantidade de raiz que ele jogou até para fora do saquinho. É só cortar aqui e já está pronto, não tem mistério nenhum. Então, viu, Robson? É muito simples, não tem segredo nenhum. É só fazer o alporque, qualquer coisa ali que ele vai pegar. Só escolhe uma época, como eu falei, que ele esteja crescendo, que você vai ter sucesso com certeza, eu garanto. E aí, tá gostando do vídeo? Se tá gostando, já se inscreve no canal. Por que tá demorando? Vai perder os próximos. Se inscreve agora. Bem, então agora vamos falar de raiz, de produção de raiz. Né? Como eu falei naquele vídeo que eu falei de raízes de ficus, uma galera perguntou. Por exemplo, o Jefferson falou assim, Wagner, como induzir raízes aéreas com fins benéficos nos ficus? Almir Machado falou assim, parabéns Wagner, mais um vídeo com grandes dicas, você poderia também explicar como estimular as raízes aéreas para esconder um defeito. E Luiz Carlos falou assim, muito legal o vídeo, seria interessante outro vídeo com a continuação desse, sobre como estimular o surgimento de raízes aéreas nos pontos desejados. Então foi uma dúvida de muita gente, e por isso eu resolvi fazer o vídeo. Bem, a verdade é, a maioria dos indivíduos em termos de ficus vão produzir raiz aérea naturalmente. Você não precisa fazer nada, desde que haja algumas condições. Quais são elas? Essas condições que são importantes do negócio. É a umidade principalmente, gente. Né? Ficus para produzir raiz aérea tem que ter umidade. E por isso quando a gente está numa época chuvosa, normalmente aparecem muitas raízes aéreas. É isso que ele precisa. Então o que você tem que proporcionar para a sua planta é umidade. Então o que acontece normalmente com figueiras é o seguinte, quando a figueira começa a desenvolver uma copa que dê uma sombreada no tronco dela, que vai garantir uma umidade um pouco maior ali, que o sol não bata direto e desidrate, ela vai emitir muita raiz aérea, sozinha, você não precisa fazer nada. E de verdade é assim que eu prefiro que aconteça.
aconteça o negócio, porque assim eu consigo visualizar o caminho que a raiz aérea vai percorrer na planta ali e consigo selecionar, essa eu quero, essa eu não quero, essa eu quero, essa eu não quero. Você compreende? Para mim essa é a melhor forma, né? Ter um pouco de paciência e esperar que isso aconteça naturalmente. Wagner, o que eu preciso fazer então para que isso aconteça? Como eu falei, esperar um pouco a copa surgir e também dar condições boas de solo para o seu fico, né? O fico tem que estar saudável. Uma planta saudável, ela vai naturalmente ir atrás de mais espaço, ir atrás de mais alimento. É isso que ela vai querer. Se ela estiver um pouco debilitada, ela vai ficar quietinha ali, vai falar, não tá bom, não tenho força, então vou ficar me poupando aqui. Claro que isso é uma maneira metafórica de falar, mas é mais ou menos assim que vocês têm que entender. Se você der uma condição muito boa de solo para ela, estiver crescendo, ela vai falar, vamos emitir raiz aérea para buscar novos espaços, para crescer mais ainda. Então, duas coisas você tem que se preocupar, é a umidade e um bom substrato que esteja atendendo muito a sua planta em termos nutricionais, etc. Nunca se esqueça daquilo que eu falei no outro vídeo, que a raiz ela pode ser muito boa ou muito ruim, ela pode estragar o seu projeto ou pode beneficiar o seu projeto, dependendo da posição de alguns fatores que eu falo naquele vídeo. Wagner, mas eu quero estimular, me ensina a estimular. Beleza, vou ensinar uma metodologia, existem várias, mas várias maneiras de você estimular raiz e ficos. Tá? São muitas técnicas diferentes, eu mesmo uso várias dependendo do caso e vou explicando aos poucos para vocês com o decorrer do canal. Mas hoje eu vou mostrar uma simples que todo mundo vai conseguir fazer aí. Com essas informações que eu já passei para vocês nesse vídeo, você já pode imaginar o que a gente vai precisar fazer. A gente vai precisar manter um ambiente úmido ali no tronco, né, para estimular as raízes e é melhor que esteja também sombreado, né, para não bater o sol ali e secar as raízes. Bem, mas o que eu vou precisar, que material que eu vou precisar para fazer esse trabalho? Primeiramente, você vai precisar desta criança aqui, esfagno, musgo esfagno, tá? Isso é fácil de encontrar, qualquer lugar na internet, Mercado Livre, você encontra isso aqui. Isso aqui, na verdade, é um musguinho, né, seco, assim, que a gente compra. E tradicionalmente é muito utilizado para esse tipo de técnica, tá? Quando você quer fazer alporque, etc., estimular enraizamento. O que mais, Wagner? Água. E aqui eu vou usar uma fita de enxerto. Você pode usar na sua casa um plástico filme de alimentos, também vai funcionar. E claro, a muda do ficus que eu vou precisar para fazer a técnica. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, gente, como eu falei, é tentar cobrir a parte que eu quero, as raízes, tá, com esse musgo esfagno. Então eu vou umedecê-lo, vou botar na água que ele vem seco, como eu falei, vou imergir na água e esperar ele chupar a água, chupar a umidade para ele. Então vou deixar aqui ele imerso por alguns minutos, uns 5 minutinhos é suficiente, só para ele hidratar completamente. Bem, então ele já hidratou. Deixa eu botar a planta aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Mostrar para vocês como ele absorve água, olha só. Tá vendo? Ele fica muito úmido. E é isso que a gente precisa para induzir as raízes. Então o que a gente vai fazer? A gente vai enrolar agora aqui no tronco, nas áreas que eu quero que apareçam raízes. De verdade, gente, se eu botar só o esfagno sem nada e conseguir segurar ele aqui e regar ele sempre, já vai funcionar. Não precisaria nem botar nada mais. Mas para ficar uma técnica ainda melhor, a gente vai usar uma coisa para segurar ele aqui. Então vocês vão montando seu esfagno dessa forma. Deixa eu dar uma giradinha aqui para ver se está tudo com esfagno. Aqui está precisando mais um pouco. Beleza, dá uma olhada de pertinho aqui como é que está até o momento. Beleza? Então agora a gente vai enrolar com a fitinha para segurar o esfagno aqui. E como a fita é plástica, ela ajuda a manter mais a umidade ali. Né? Vamos primeiro dar só uma enroladinha assim, só para começar a segurar. Aqui assim, ó. Pá. Então aqui está o trabalho finalizado, né? Eu fiz um conezinho aqui, como vocês estão vendo, né? Com esfagno, coberto de plástico. Isso aqui vai manter a umidade e vai produzir um enraizamento aqui dentro,
né? E eu espero que também mantendo uma certa conicidade aqui, mas isso não dá para garantir, como eu falei, porque a gente não vai estar vendo como isso vai estar acontecendo. Então viram como é que fica? É isso aqui. Agora eu vou deixar esses ficos enraizar aqui para mostrar para vocês o resultado depois, né? Normalmente, como eu falei, não é como eu faço, mas pelo bem do ensino a vocês, eu vou deixar ele enraizar aqui. Wagner, eu preciso regar isso aqui de verdade? Não muito, porque isso aqui vai manter muita umidade, tá? E quando você regar aqui embaixo, a umidade ela vai entrar aqui também. Se você achar que está muito seco, você tenta abrir aqui um pouquinho e jogar uma água dentro, mas só se você vê que está muito seco. Wagner, eu preciso de algum cuidado extra, tipo deixar na sombra, etc. Olha, se não pegar o sol muito forte é melhor. Botar no sol da manhã, tá? Mas você pode deixar no sol também, porque como eu falei, isso aqui é uma proteção contra o próprio sol. Então vai acontecer a produção de raízes de qualquer jeito, beleza? Então não se preocupe muito com as condições. Uma coisa que eu posso te falar para dar uma estimulada a mais é você dar uma adubada, porque aí a planta vai estar querendo produzir raiz para ir atrás do adubo e é capaz de aumentar a produção de raízes aqui. Mas desse jeito aqui eu tenho certeza que vai funcionar, vocês podem fazer na planta de vocês que vai dar certo. E quanto tempo que eu tenho que deixar essa bodega aí? Eu aconselho que deixe um tempo, até enraizar muito, né? E a raiz chegar no solo e ficar forte, né? E depois você dá uma olhada. Wagner, eu preciso botar enraizador nisso? Né? Todo mundo fala para botar enraizador? Não precisa, galera. Como eu falei, o que você precisa é umidade, manter a umidade aqui nessa parte. É só isso. Não precisa de mais nada. Se você botar enraizador, pode ajudar um pouquinho? Pode, mas não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é isso aqui, de fato. Bem, então últimas recomendações para vocês, né? Cuidado na hora de tirar. Tá? Por quê? Porque as raízes podem estar muito fininhas ainda, você pode quebrá-las, né? Então tenha muito cuidado. Eu até aconselho vocês, de verdade, a tirar o plástico, deixar o esfagno lá, que com a própria rega o esfagno vai saindo devagarzinho e as raízes vão ficar. Aí você não vai ter problema nenhum. E paciência, gente. Tenha um pouco de paciência até que a coisa aconteça. Não fica olhando todo dia, deixa eu abrir, deixa eu ver. Né? Todo mundo que faz isso, né? Todo mundo fica curioso, quero ver se tem raiz já. Não faça. Esqueça a planta lá um tempo, cuide das outras plantas do seu viveiro e depois de sei lá, 3, 4, 5 meses, tu dá uma olhadinha, vê, pô, deixa eu ver como é que tá aqui e tal. Beleza? Paciência, gente. Bonsai tem que ter paciência. Se você não está inscrito no canal e não quiser perder vídeos como esse, se inscreva agora. E se você quer virar meu aluno, tem essa vontade no coração de estudar comigo, ao vivo ali eu falando para você, é assim que faz, é assim que faz. Então se inscreva no grupo de espera de turma, já tem mais de 60 pessoas lá esperando, não deixe para depois. Se inscreva agora, é o primeiro link aqui na descrição. Então vejo vocês no próximo vídeo, um forte abraço, até lá, tchau, tchau.